Fala pessoal, beleza? Vamos falar agora sobre o abominável, sobre a abominação da desolação que destruiu a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém. Nós estamos continuando a saga aqui das profecias apocalípticas. Já tivemos 2 vídeos já. O primeiro e o segundo, e agora no segundo nós lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 14, quando ele finaliza dizendo: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim." Então, só recapitulando, os discípulos perguntaram quando seriam essas coisas, quando que Jesus tinha falado que não ia sobrar pedras sobre pedras do templo de Jerusalém, que ele seria destruído. E os discípulos perguntam quando são essas coisas. Aí Jesus ele começa a explicar a profecia, dizer tudo que estava acontecendo, só que nessa explicação ele fala coisas que tanto são para a destruição do templo de Jerusalém, que ocorreu naquela época lá, como são para os nossos tempos, quando estiver próximo à consumação dos séculos, quando estiver próximo da segunda vinda de Jesus. Então, nós no vídeo passado começamos a ler e a explanar tudo o que era parte da profecia para a destruição de Jerusalém, quanto o que era parte da profecia para a vinda do nosso Senhor e a consumação dos séculos. Então, o que ocorre? Só resumindo aqui um pouco, os discípulos de Jesus Cristo, eles pensavam inicialmente que a segunda vinda ia ser no tempo deles ainda. Tanto é que Jesus fala: não sobrará pedra sobre pedra, sem que tudo será derrubado. Aí eles pensavam assim: então essa é a consumação dos séculos, quando o Messias vai se tornar rei de Israel e vai libertar a nossa nação do jugo dos pagãos, dos romanos. E nós seremos um reino próspero, como nos tempos gloriosos do rei Davi. Mas não, eles ainda não tinham uma compreensão plena do que realmente iria acontecer. O templo ia ser destruído? Ia ser destruído. Foi destruído. Mas a vinda de Jesus Cristo, a consumação dos séculos é algo ainda muito mais, é algo que vai muito mais além do pensamento dos discípulos na época. Vai muito mais além do nosso pensamento de hoje em dia. É algo que está guardado como um presente para cada um de nós. Então, continuando aqui, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 15, Jesus continua as profecias e ele diz assim: "Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda, então os que estiverem na Judeia que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias." Bom, esses versos que eu li, tirando o último verso 22, mas assim, do Mateus capítulo 24, versículo 15
até o versículo 21, que eu acabei de ler aqui, eles são versos que assim, são explícitos, que falam explicitamente a respeito da destruição de Jerusalém no ano 70. Lembrando, para nos situarmos aqui no tempo, Jesus, ele está próximo da sua morte. Ele está fazendo o seu sermão profético lá em Jerusalém. O ano é aproximadamente no ano 31 da nossa era. Jesus está falando para os discípulos que o templo será destruído. Quando nós estudamos a história, nós que estamos agora no futuro, sabemos que realmente o templo foi destruído. A cidade foi destruída. E foi no ano 70, 69, 70. Vamos ver. 40 anos depois, digamos assim. Então Jesus estava falando de coisas que iriam acontecer 40 anos depois. Mas veja bem, Jesus fala que o templo de Jerusalém será destruído. Nós já fizemos um vídeo sobre o templo de Jerusalém. Eu já fiz um vídeo aqui. Vê lá na lista dos vídeos que eu falei fiz um vídeo explicando sobre o templo de Jerusalém. Vou fazer outro a respeito das pedras megalíticas que existem na base do templo até hoje. Pedras de 600 toneladas estão lá, logo ali na lateral do Muro das Lamentações. Eu vou falar disso. Mas assim, imagine, quando os discípulos olham para o templo e veem aquelas pedras magníficas, é por isso que eles ficam impressionados. Ao Jesus falar que o templo seria destruído, é como, sei lá, se Jesus falasse assim, os discípulos falassem bem assim, se eles estivessem lá nos Estados Unidos e vissem Nova York, os discípulos falassem assim, nossa, como é bonita essa cidade. Aí Jesus falaria assim, não ficará pedra sobre pedra. Seria uma notícia bombástica a destruição de Nova York. Passando para o tempo lá dos discípulos, era uma notícia bombástica a de que o templo seria destruído, de que a cidade seria destruída. Por isso que eles ficaram impressionados. Mas perceba uma coisa. O que Jesus estava falando ali naquele momento para os discípulos não era algo novo. Não era uma profecia nova de que Jerusalém seria destruída. Não. Veja que ele falou no versículo 15 do capítulo 24 de Mateus, no versículo 15, ele falou bem assim: quando vocês virem a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, aí ele fala ainda, quem lê, que entenda. Então eles falam, quem estiver nos montes, fuja. Quem estiver, como é que é? Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte a buscar. Ou seja, a destruição vai começar. Nessa época, quando chegar o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, é nesse momento Jesus disse que o templo seria destruído, que a cidade seria destruída. E de fato o foi. Então não era uma coisa nova. Era algo que havia sido explicado lá no livro do profeta Daniel. Eu estou falando isso porque nós vamos ler essas profecias, vamos lá atrás do livro do Daniel, do profeta Daniel, e vamos ver em qual parte está dizendo que o templo seria destruído. Porque se Jesus falou para os discípulos, para eles consultarem o livro do profeta Daniel, para eles entenderem do que ele estava falando, da destruição do templo, é porque é lá no profeta Daniel que mostra coisas sobre a destruição do templo de Jerusalém. Então, e mais, Jesus aqui ele incita aos seus discípulos e a todos nós cristãos a estudarmos as profecias do livro do profeta Daniel. Então, para termos o pleno conhecimento a respeito dessas profecias, nós temos que também estar a par das profecias do livro do profeta Daniel. E, no tempo de Jesus, já tinha bem uns 500, vamos dizer 500,
Também já uns 500 anos de existência do livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel já era antigo, na época de Jesus. Imagina, há 500 anos atrás, estamos no tempo dos apóstolos, naquela época lá, ano 31 da nossa era. No tempo dos apóstolos, o livro do profeta Daniel já tinha bem uns 500 anos de idade aproximadamente, 500. Ou seja, há 500 anos atrás, o profeta Daniel profetizou de que o templo de Jerusalém seria destruído. Então não era algo novo, não, que Jesus estava falando ali. Era algo que os discípulos já teriam que saber, porque estava escrito nas profecias do livro do profeta Daniel. Então, ele incita aqui os discípulos a buscarem as informações no livro do profeta Daniel para que não fossem enganados, certo? Então, vamos finalizar aqui o vídeo, vamos fazer a continuação. No vídeo seguinte nós vamos terminar de ler aqui as profecias aqui, que estão ditas aqui nos próximos versos, e também vamos fazer um paralelo com o livro de Lucas, porque tem algumas informações a mais sobre a destruição do templo de Jerusalém. Especificamente, aqui a profecia agora está tratando da destruição do templo de Jerusalém no ano 70. Mais para frente ela vai tratar da segunda vinda de Jesus Cristo, quando o sol se apaga, a lua se apaga também, os luminares dos céus, as estrelas caem, os poderes dos céus são abalados. Aí vão ser temas para os próximos vídeos, mas vamos continuar aqui com essa saga das profecias apocalípticas, não é? Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou finalizar aqui e logo em seguida eu vou continuar. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado!